de volta por aqui para finalizar os comandos referentes a controle de permissões e propriedades. O comando que a gente vai ver agora é o umask. O umask é uma máscara para definição das propriedades, das permissões de um arquivo e de um diretório. Vou explicar isso melhor. Quando eu crio um arquivo, vou criar aqui um novo arquivo 2. Novo arquivo 2. Quando eu crio um arquivo, ele cria aqui as permissões padrão, correto? Então ele definiu aqui que vai ser RW, RW e R, sem eu dizer nada. De onde que ele tira isso? Isso é tirado desse umask. O umask é uma máscara que vai definir qual a permissão que vai ser colocada para um novo diretório, para um novo arquivo. Deixa eu criar um novo arquivo também. Criar um novo diretório. Novo dir2. Ele cria com permissões diferentes, correto? Então ele, além de ter o RW, ele adiciona o X aqui. Então ele adiciona o X para você conseguir ler, né? Lembra que você conseguir entrar no diretório. Lembra que se eu não tiver o X, eu não consigo dar um CD no diretório. Então é um pouco diferente as permissões do diretório e do arquivo. Como funciona o umask? Se você digitar umask, você vai ver a máscara padrão, que a gente chama de máscara padrão do momento, que você está usando no momento para criar os arquivos. Então ele é 002, né? Na verdade a gente considera aqui 002. Esse umask não é usado para os caracteres especiais, é só para as permissões do usuário, grupo e os outros. Então, por que 002 e ele está aplicando aqui um 664? Lembra, isso aqui é um 6, né? 4 mais 2, 4 mais 2 e 4. Então 664 no arquivo e 775 no diretório. O umask funciona assim. Do arquivo, ele vai pegar uma definição 666 e tirar o que está aqui. Então, ele considera que um arquivo, o padrão é 666, e ele vai fazer uma subtração do valor que está no mask. Então, 6 menos 0, 6, RW. 6 menos 0, 6, RW. 6 menos 2, 4, só R. Isso no caso do arquivo. No caso do diretório, é 777 menos o umask. Então, 7 menos 0, 7. 7 menos 0, 7. 7 menos 2, 5. E ele define aqui. Então, sempre vai ter que ser feita essa conta. 666 no caso do arquivo e 777 no caso do diretório. Então, 666 menos o mask para o arquivo e 666 menos 777 menos o mask no diretório. Como a gente muda isso? Se eu quiser definir uma outra máscara, eu posso alterar aqui. Então eu posso colocar, por exemplo, 022. E o mask 022. Vou dar o mask novamente. Ele alterou aqui para 022. Vou criar um novo arquivo aqui. touch novo arquivo 3. E vou criar um novo diretório. Novo diretório 3. ls-l, novo arquivo. Ele mudou as permissões. Lembra que estava assim. RW, RWR. E agora está RW, RR. Por quê? A nova máscara é para o arquivo 6 menos 0, 6, RW. 6 menos 2, 4, R. 6 menos 2, 4, R. Para o diretório, a mesma coisa. Novo diretório 3. 777 menos 022. 7. RWX. 7 menos 2, 5. RX. 7 menos 2, 5. RX. Então esse é o mask. Lembre-se disso. No caso de arquivo, ele tira 666. No caso de diretório, ele tira do 777. É uma máscara para criação. Essa máscara é definida para cada usuário no momento do login.
Então, por exemplo, como a gente viu aqui no usuário LPI1, a máscara padrão era o 002. Se eu entrar como root e digitar um mask, a máscara dele, por padrão, é 022. Então eu posso ter cada usuário com uma máscara diferente. Inclusive eu posso setar as aplicações, quando elas executarem, elas podem ser setadas para usar uma máscara diferente. Então isso é configurável nos gerenciadores de login, configurável nas definições de ambiente, que a gente vai estudar ainda, como configurar isso no login, no logout. Mas todo usuário vai ter a sua definição de máscara. E todo usuário pode alterar em tempo de execução também. Bom, esse é o umask. Outra coisa que a gente precisa ver é como alterar o dono de um arquivo. Lembra que a gente... Deixa eu entrar lá no LPI1 /exemplos. Como que a gente altera o nome e o grupo do arquivo? Para isso a gente usa o comando chaun. Aun é de dono, né? Então é change o dono. Com o chaun eu posso trocar só o usuário e o grupo de uma vez só, e só o grupo. Como que eu uso o chaun? Vamos trocar aqui no aula 3. Então eu vou dar um clear, ls-l aula 3. Bom, então vamos supor que eu quero trocar o dono do usuário aula 3. Hoje o dono é o LPI1 e o grupo é o LPI1. Se eu quiser trocar, eu vou usar o chaun, LPI, o nome do usuário que eu quero, LPI2, aula 3. Lembrando que eu estou como root. Okay? Eu estou usando o chaun, tem que estar como root, porque o próprio usuário ele não pode atribuir um arquivo que ele criou, que está na autoridade dele, ele não pode atribuir para outra pessoa. Ele não tem essa autoridade. Quem consegue fazer isso é o root. Também não consegue alterar o grupo. Então, é o root que vai acabar usando o chaun. Então, chaun, o nome do usuário e o nome do arquivo, ou diretório. ls-l aula 3, ele mudou aqui o nome do grupo, do usuário. Se eu quiser alterar o nome do grupo e do usuário, chaun, usuário, o grupo. Então, grupo suporte. chaun, usuário, grupo e o nome do arquivo, ou diretório. Então, ele alterou o usuário, no caso ele manteve, era o que já estava, e colocou o suporte. Eu posso trocar o pelo ponto. Então, eu vou trocar aqui, colocar LPI1 e dev, LPI1.dev. Ele trocou aqui o usuário e o grupo. Então eu separo ou com 2 pontos ou com ponto. Posso trocar também só o grupo. Se eu usar, usando o chaun, se eu usar o chaun, 2 pontos, o grupo, suporte, então eu omiti o usuário aqui na frente de 2 pontos, deixei 2 pontos, suporte. Ele trocou para suporte. Posso fazer a mesma coisa com o ponto. Então eu posso usar aqui, por exemplo, ponto .dev. Dá um clear aqui. Então eu usei o 2 pontos e coloquei o ponto .dev. Então, ou 2 pontos ou ponto, eu separo o usuário de grupo. E eu posso omitir o usuário para mudar só o grupo, usando o chaun. Então, com o chaun eu consigo mudar o usuário e o grupo em arquivos e diretórios. Vamos fazer um exemplo aqui, num diretório. Vamos pegar aqui o diretório 2. Se eu der ls-l dentro do diretório 2, os arquivos estão com outras propriedades. Então, o diretório 2 tem o grupo, usuário e grupo, suporte. E dentro dele, alguns arquivos têm o usuário
todos são usuário LPI1 e alguns têm o grupo LPI1 outro suporte. Se eu rodar CH1 LPI2 no diretório 2, dá um ls-ld no diretório 2, ele mudou, deixa eu dar um clear aqui, ls-ld no diretório 2, ele mudou o usuário do diretório 2. Mas e se eu olhar lá dentro? ls-l no diretório 2. Ele não mudou o que está lá dentro. Os arquivos que estavam lá dentro, ele manteve o que estava. Ele só mudou do diretório mesmo. Se eu quiser mudar tudo que está lá dentro, eu vou usar a opção "-r". Então, "-r" maiúsculo, "-r" maiúsculo, o usuário, ou usuário.grupo, usuário2.grupo. Ele mudou do diretório, na verdade já manteve que já estava. E lá dentro também ele alterou tudo que estava lá dentro. Então ele vai recursivamente alterando tudo que está dentro daquele diretório. Se tivesse outros subdiretórios, ia alterar todos os subdiretórios, todos os arquivos dos subdiretórios. Então o "-r" é usado para ir recursivamente. Da mesma forma que funciona para o chmod. Ele funciona para o ch1. Outro comando para mudar essas propriedades é o chgrp, chgroup. O chgroup é usado só para mudar o grupo. Com o ch1 eu já consigo mudar o usuário e o grupo. O chgroup é só para mudar o grupo. Então, ls-l aula 3, chgrp suporte no aula 3. ls-l aula 3, ele mudou o grupo para o grupo suporte. No chgroup também pode ser usado o "-r" maiúsculo. Da mesma forma que nos outros dois comandos de mudança. Mas o chgroup é usado só para o grupo. Ok? Isso é tudo sobre gerenciamento de permissões e propriedades. A gente estudou bastante aí sobre o chmod. Entendemos os conceitos de RWX, o modo octal, como mudar em cada um dos modos. E agora a gente viu como definir as propriedades padrão e o usuário e grupo. Bom, a gente se vê na próxima aula. Até logo!